Bom, são dois produtos do mercado financeiro de renda fixa. A letra do crédito imobiliário, LCI, e letra do crédito do agronegócio, LCA. Começando a falar sobre LCI, somente o banco comercial, banco de investimento ou múltiplos e a sociedade de crédito imobiliário, que é uma instituição que concede apenas crédito imobiliário, que podem emitir uma LCI. Mas os locais mais comuns, são os bancos múltiplos, aqueles mais conhecidos como o quê? As agências físicas. Aqui, o fluxo de compra e venda tem mais de dois agentes, como é comum, nos outros investimentos. Então, vamos lá. Na LCI, tem o tomador, a instituição financeira e o investidor ou investidora. E funciona da seguinte forma. O tomador, vamos imaginar que é uma família querendo comprar uma casa. Consegue imaginar? Ok. E aí, essa família procura uma instituição financeira porque precisa de dinheiro para pagar essa casa, porque não tem como pagar à vista. Então, essa instituição financeira tem recursos para emprestar esse dinheiro, mas para não ficar com o caixa desequilibrado, ou poder emprestar esse dinheiro para um número maior de famílias que desejam realmente ter uma casa própria, ela cria uma LCI e vende para o investidor ou investidora aí. Esse investidor receberá a remuneração por esse investimento, mesmo se a família não quitar o empréstimo na data fixada em contrato. Se a família não pagar no prazo a instituição, ela pode tomar a casa e colocar em leilão e pagar, no caso, eu e você que somos investidores. Então é isso. Se a família não pagar, a casa vai entrar em leilão e aí o banco, a instituição, vai devolver esse dinheiro pra gente aqui, investidor e investidora. A compra de uma casa é muito boa para o governo, Porque além da população estar adquirindo um bem, isso cria mão de obra por conta das possíveis obras que podem acontecer, comprar produtos, pagar por serviços, e isso faz com que tenha um movimento positivo para a economia do país, porque gera trabalho, renda, consumo e, consequentemente, bom para o país, Porque isso deveria acontecer no nosso país. Por isso, o governo federal isenta o imposto de renda do investimento LCI, entendeu? Por isso que esse investimento é isento de imposto de renda. Há outras características sobre esse investimento bem importante que a gente precisa conhecer. Começando pelo valor de emissão de cada LCI. Não existe também uma regra, tá? Ou seja, assim como o CDB, pode ser emitido um papel de R$5 como de R$50 mil. E isso, o que faz? Nos leva a falar sobre o quê? A rentabilidade, que vocês também querem saber. E existem dois tipos, a pré-fixada e a pós-fixada. Segue a mesma lógica dos outros investimentos, como o CDB, tá? Na pré-fixada, você tem uma taxa de remuneração fixa e consegue saber o quanto de retorno terá no vencimento, quando você tirar o dinheiro. Já na pós-fixada, tem uma taxa mais um índice, na verdade. E aí, esse índice pode variar conforme o tempo. E aí, como a gente botou o exemplo de IPCA, Selic. Agora, vamos falar sobre os prazos, porque também isso é importante para você saber. Eu falei anteriormente sobre o vencimento. E no caso desse investimento, a gente fala de prazo mínimo e funciona assim. Em 36 meses, quando o investimento for atualizado mensalmente por dois índices de preço, o IGPM e IPCA. Ou seja, se essa LCI for atualizada por índices de preços mensalmente, o prazo mínimo será de 36 meses. E se for atualizado anualmente pelos mesmos índices de preços, o prazo mínimo será 12 meses. Caso não utilize índice de preço na atualização, o prazo mínimo será de 90 dias. Com isso, a liquidez também acompanha os prazos, ou seja, se o investimento, a LCI, for atualizado mensalmente por um índice de preço, a liquidez será o quê? De 36 meses, ou seja, você vai retirar só daqui a 36 meses esse dinheiro. O mesmo acontece com os outros prazos. Lembra que liquidez é a possibilidade do dinheiro já estar na tua mão. Lembra disso, Então, fechado. E sobre a venda desse LCI no mercado secundário, é permitido até antes do prazo, mas sabemos que a liquidez é menor, porque é mais difícil achar um comprador nesse mercado do que trocar na própria instituição que emitiu. Mas sim, é possível sim você vender e tirar antes. Eu sei que vocês não gostam de falar dessa parte, mas eu vou ter que falar que é o quê? Que a gente não gostaria de ter, mas tem, que é sobre o risco.
Vamos começar falando que existe o risco de mercado. Mesmo no pós-fixado, com as mudanças na taxa de juros, isso pode acontecer. E também o risco de liquidez, porque é um papel que não é tão líquido como um CDB de liquidez diária, que você pode tirar amanhã. Você tem 36 meses, 12 meses ou 90 dias. Então, a possibilidade de você tirar o dinheiro na hora que você quiser, não tem tanto. Então, é um risco também. Se você quiser tirar agora, não tem como. Até pode, mas aí tem aquele risco, né, como eu expliquei pra vocês, de não estar no valor que você esperava, né? Retirar o valor que você esperava. E por último, não menos importante, o risco de crédito. E aí você vai estar se perguntando aí, Nath, mas você falou que o banco pagaria esse LCI se a família não pagar o empréstimo. Eu tenho essa garantia. Sim, realmente, exatamente isso. Porém, tem o risco da instituição financeira falir, fechar, assim como acontece no CDB. Porém, esse investimento também é garantido pelo FGC, então o LCI é garantido pelo FGC. Te dá mais segurança também, né, como investidor e tal. E como eu expliquei anteriormente, se a família não pagar o empréstimo que pegou lá com o banco, na hora de ter a casa própria, a instituição pega o imóvel, vende e o dono da letra, no caso você, investidor, tem garantia e de preferência sobre o imóvel por conta disso, por você ter comprado como investidor, como investidora. Falando de uma parte importante agora, que é o custo para adquirir esse investimento. Eu falei antes, mas eu vou repetir. Imposto de renda para pessoa física é isento, então você não paga imposto de renda. Assim como o IOF também não é cobrado, então você não paga impostos sobre esse investimento. Outro ponto importante sobre a LCI é que existe uma regra de que a instituição financeira só pode vender um título com o mesmo lastro que ela possui ou menos. Ou seja, se ela emprestou 100 mil reais a LCI e que ela irá colocar no mercado no valor de no máximo 100 mil reais. Traduzindo, não é permitido ela emprestar um valor maior do que o LCI que ela colocou no mercado. Então, se ela botou 100 mil reais de LCI, é 100 mil reais de LCI. Não pode botar 200, 300, 400 mil reais, entendeu? Agora falando sobre LCA. O fluxo funciona da mesma forma. Existe o tomador, a instituição financeira e o investidor. Mas lembra que a LCA é do agronegócio. Então, trocaremos o nome, ao invés de imobiliário, agronegócio. Vamos imaginar que o tomador é o dono de uma fazenda e precisa de dinheiro para comprar gado. Ele procura uma instituição financeira para pedir empréstimo para esse investimento na sua fazenda, no seu agronegócio. A instituição produz uma LCA e vende no mercado. E aí o investidor, eu e você, compra esse título. Basicamente é a mesma coisa do que a LCI. As instituições que emitem esse título são o banco comercial e o banco de investimento ou múltiplos. Então é a mesma coisa, a pessoa tem uma fazenda, precisa lá de comprar gado, aí vai pegar um empréstimo com o banco e aí emite uma LCA para chegar, eu e você, ajudar esse banco aí que precisa de caixa, né? Para ele, no final, é praticamente a mesma coisa do que a LCI. A diferença é que LCA é agronegócio, LCI é imobiliário. E a lógica é basicamente a mesma. A instituição capta esse recurso dos títulos para emprestar dinheiro para esse setor, também importante na economia. Apesar de ser bem parecido, tem alguns pontos que são meio que diferenciados. Por exemplo, o prazo mínimo. No caso da LCA, tem 2 prazos mínimos. Quando for corrigido por índice de preço, IGPM e IPCA, independente se for mensalmente ou anualmente, terá o prazo mínimo de 12 meses. E caso não utilize índice de preços, tem um prazo no mínimo de 90 dias. Consegui entender que o prazo para você retirar esse dinheiro ou é 1 ano ou é 90 dias, dependendo do índice. Se você está usando índice de IPCA ou IGPM, é 12 meses. Se for outro, não tiver nenhum índice, é 90 dias que você pode retirar a sua grana. A liquidez não é tipo diária, não é 36 meses como é do imobiliário, é 12 meses ou 90 dias. Falando do lastro da LCA, que são os direitos creditórios do agronegócio, que são relacionados ao crédito rural focado nas atividades de comercialização, de beneficiamento ou de industrialização de produtos e de insumos agropecuários. E seguindo a mesma regra de emissão da LCI, o valor do lastro precisa ser inferior ou igual à do título. Então a instituição não pode emprestar, traduzindo, um valor superior ao que foi emitido. Então se ela botou um LCA de 100 mil reais, o LCA é de 100 mil reais. Com isso, concluímos que ambos
tem o mesmo fluxo de compra e venda, os mesmos riscos. O que muda, na verdade, gente, né, no final aí pra você, é os lastros e os prazos. E a escolha também de você comprar uma LCI e LCA vai do seu gosto e valor, né? Porque eles não têm muita diferença. É um título de renda fixa com baixa liquidez. Ou seja, se comparar com um mais líquido como o CDB ou Tesouro Direto, dependendo do seu objetivo, seja melhor optar pelo mais líquido, que é um CDB ou o Tesouro Direto. Para reserva de emergência, CDB, Tesouro Direto. Tesouro Direto, Tesouro Selic. Agora, para você retirar daqui a 90 dias, ou você quer tirar daqui a 1 ano, talvez um LCI e LCA pode ser interessante. Mas você tem que entender que um é de agronegócio, outro é imobiliário. E aí também tem o seu gosto, os seus valores. Você quer investir numa letra de agronegócio, e aí você vai querer investir ou não. Aí cabe os seus valores também, porque investimento também tem o seu valor, tem os seus valores, você como pessoa. Você quer investir nisso? Você quer fortalecer esse mercado? Você toma essa decisão de investir ou não. Mas não significa que são investimentos ruins, só simplesmente um é de imobiliário, uma família quer ter uma casa própria, e aí o outro é do agronegócio, de uma fazenda, né, um fazendeiro, enfim, de quem trabalha com agronegócio. É isso. Espero que vocês tenham entendido. É muita coisa, é muito detalhe, sim, mas resumindo, é bem tranquilo. Você vai entender que cada um tem o seu objetivo e você vai buscar também a melhor forma pra você. E conte sempre comigo.